Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Inisp Conecta. No episódio de hoje, nós temos uma pessoa aqui incrível que eu trabalho com ele há muitos anos e vocês vão ver a grande experiência do Dr. Clécio Barbieri. O Dr. Clécio é pediatra e o nosso tópico de hoje, vejam só que coisa interessante, nós vamos falar dos cuidados pediátricos em crianças e adolescentes com transtornos neurológicos. E antes de mais nada, eu gostaria que o Dr. Clécio se apresentasse para falar toda a sua trajetória e a sua experiência. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, por essa agradeço oportunidade. por aceitar. É um prazer estar aqui. Eu e a Eliana somos amigos há muitos anos, há mais de 20 anos de caminhada juntos. E a gente se conheceu na UTI, fazendo pós-operatório, na época que praticamente eu fazia só UTI. E a Eliana, inclusive, que me incentivou a abrir consultório, né? Falou, precisa de consultório para ver os meus pacientes e tal. E eu comecei o consultório, mas pensando até ver um público não de terapia intensiva, né? Que eu sou intensivista no Sírio. Mas com o tempo foram vindo pacientes clínicos, não só cirúrgicos, e foi aumentando esse movimento no consultório, fui pegando experiência. Muitos pediatras não têm no dia a dia o trâmite com pacientes com doenças neurológicas, às vezes não gostam, e eu acabei pegando uma experiência muito boa e hoje mais ou menos metade das minhas consultas são do público com doenças de epilepsia, paralisia cerebral e outros problemas neurológicos, e a outra metade pacientes de puericultura habitual. De pediatria. Não é fantástico, porque nem todos os pediatras têm esse perfil, né, das particularidades das crianças com algum distúrbio neurológico. E o ser intensivista ajudou muito, né, porque tem crianças que vão desenvolver hipertensão, problemas nefrológicos, vários problemas de patologias mais graves que para o intensivista a gente está acostumado. Sim. E o pediatra geral não tem essa fluência nessa área. Então nós vamos começar. Eu queria que você explicasse aí para o nosso público que quando a gente fala de uma criança com transtorno neurológico, assim, quais seriam os principais cuidados que não podem ser negligenciados? O que você nos orienta? Bem, a consulta pediátrica já é uma consulta global, né? A gente tem que ver tudo, né? Então, eu fico muito tranquilo na parte neurológica, porque eu sei que ela está já muito bem assistida e vendo, ainda mais quando são seus pacientes, da Luciana, mas a gente tem que ficar de olho muito na alimentação, se essa criança está ganhando peso adequado, está crescendo adequadamente, ou se ela pode desnutrir, ou pode estar obesa, né? Se está tendo risco de aspiração, se a criança está desenvolvendo bem a parte respiratória, se ela está acumulando secreções, pode dar maior risco para pneumonias, como está o intestino, elas fazem muita obstipação, ver as vacinas, que muitos pais às vezes têm resistência, receio de vacinar uma criança que tem epilepsia, com medo de piorar as crises, e olhar muito os efeitos adversos que as medicações de uso contínuo podem trazer, né? Então, tá atento aos efeitos colaterais hematológicos, da parte renal, parte hepática. Então, tem que olhar tudo, da cabeça aos pés, a gente tem que estar atento. Né, nós estávamos até aqui num outro episódio, né, falando sobre fisioterapia, e onde até houve justamente essa preocupação com o aspecto nutricional, com peso, porque algumas crianças acabam indo para aqueles intensivos e às vezes não estão assim com peso adequado, porque a gente sabe que tem um gasto calórico aí muito grande, né? Então, eu acho que quando tem esse olhar global, para ver tudo, assim, né? O aspecto nutricional, o intestino, o sono da criança, nós também ficamos muito tranquilos, porque, é claro,
não é só um aspecto que a gente tem que olhar naquela criança, né? É um Sim. aspecto global. Uhum, sim, e acho que faz parte, o pediatra como médico geral da criança, de ver tudo isso e tentar integrar as equipes, né? Uhum. De estar em contato com o neuro, estar em contato, às vezes tem um gastro acompanhando, às vezes tem um pneuma acompanhando. Na verdade, eu tento ver a maior parte dos problemas para não precisar ir para o especialista, né? Eu prefiro tentar resolver os problemas digestivos, problema respiratório ou parte urinária, tudo para não sobrecarregar a família. Ah, tem que ir nesse profissional, tem que diminuir o número de especialistas e a gente centralizar e tentar resolver tudo, Sim. né? Às vezes, quando a gente tem dúvida ou alguma coisa mais complexa, a gente pede, ó, seria interessante você pegar uma avaliação no gastro e tal. Mas aí eu também quero alguém que eu conheça, que tenha proximidade para falar, ó, tô com essa dúvida, quero que você veja isso. Às vezes ele só me ajuda um pouco e eu continuo seguindo, né, para não sobrecarregar a mãe A mãe, a com mais um criança, especialista. senão daqui a pouco ele tem Meia dúzia de médicos cuidando e... uma coisa que o pediatra poderia Sim. coordenar tudo. Exato. Né? Às E vezes até avaliar você não tudo. acha melhor ir num imuno ou ir num... Eu falo, ó, vamos tentar resolver, eu vou dando um jeito aqui e tal. Se chegar uma hora que eu vejo, ó, não sei daqui para frente, aí a gente encaminha. Não, eu queria fazer uma outra pergunta, que eu acho que muita coisa você já falou, mas eu sei que às vezes você até me liga para falar algumas coisas do aspecto neurológico, né? Então, às vezes a criança não passou na consulta neurológica, está lá com você, você teve um olhar atento e liga, né, para buscar aí alguma conduta, alguma informação. E aí, então, eu vou te perguntar assim, como que o pediatra pode ajudar nesse acompanhamento global dessas crianças com epilepsia, com paralisia cerebral, com atraso, com uma síndrome genética específica? Eu acho que uma coisa que a gente faz muito é ter um grupo de WhatsApp, os pais, o pediatra, neuro, às vezes algum outro especialista que demanda bastante, porque ajuda muito a comunicação, né? Você manda, às vezes os pais mandam para mim, Eliana já viu, vice-versa. Já Às vezes o outro já deu a resposta, já resolveu tudo. Então a gente se ajuda muito com esses grupos, né? E é isso, a interação entre os especialistas. Às vezes eu olho e falo, você já passou no oftalmo? É importante ver se está tendo estrabismo, como está a visão dela, vai precisar um óculos, como está a audição. Então, às vezes a gente já até antecipa, vamos fazer um exame de audiometria, se estiver alterado vai para o otorrino, se não tiver não precisa. Quando foi o último raio-x, a bacia está luxando, não está... Está na hora de ir para o ortopedista. Então a gente fica atento para poder encaminhar para os especialistas, né? No momento certo e já com as coisas caminhadas, né? Eu brinco que a gente, como o especialista, muitas vezes está vendo a sua doença, a gente como médico generalista, a gente tem que olhar a criança como um todo e tentar orquestrar, né? Ser o maestro daquilo lá, porque senão fica muito perdido, né? Começa a vir um médico fala uma coisa, outro médico fala outra, às vezes eu tento centralizar e coordenar tudo para não ter bate-cabeça. E assim, até vejo que você trabalha muito com prevenção, né? Então, aquela criança que é muito espástica ou muito hipotônica, que a gente sabe que pode ter no futuro algumas complicações, por exemplo, no quadril, na coluna. Então, você vai muito nesse sentido, já pedindo os exames radiológicos, um raio-x, tá tudo bem, não é o momento de procurar o especialista, mas já tem alguma coisa saindo fora da normalidade, já vamos orientar a buscar uma ajuda especializada. Então, acho que essa prevenção, esse olhar... Não perdeu o time ótimo de abordar aquilo. De abordar, da intervenção. Então, isso é muito importante, né? E, assim, a gente, às vezes, trabalha, né, vou dizer, na epilepsia, com as medicações de rotina, às vezes a gente também orienta medicações de resgate, né?
E que, assim, como que o pediatra vê isso? Como que o pediatra pode orientar a família no quesito aí segurança, o uso seguro desse tipo de medicação, né? Já que eles têm outros fármacos, né? Às vezes até outras drogas para espasticidade, para movimentos involuntários. Então, como que é essa orientação? Algumas crianças chegam a usar 8, 9, 10 remédios diferentes, Sim. né? 3, 4 para epilepsia e mais alguns que a gente percebe para minimizar efeito colateral e é uma coisa que às vezes confunde, né? Então, eu gosto no meu receituário sempre de deixar todas elas, não só as minhas, eu coloco a parte neurológica para deixar tudo junto, repasso com a mãe, tem alguma dúvida. Muitas medicações não tem solução, tem só comprimido, às vezes a gente pede para usar um comprimido e meio comprimido, tirar as dúvidas para saber se está fazendo certo ou não. Às vezes a gente sugere, não é melhor fazer manipulado para facilitar a administração, em alguns casos precisa. E tirar dúvidas, eu acho, ver se está fazendo direito, porque não é incomum a família não ter entendido ou está confundindo e de repente não está administrando do jeito que a gente imaginava. Sim. Então a gente tem que estar corrigindo. Ela entender o que é medicação de uso diário, contínuo, que não pode parar, saber aquelas que vão ser para resgate, então numa descompensação, aí ela tem que entender bem quando vai usar, né? Então saber o que fazer, quando fazer e quando parar, né? Para não começar a usar uma coisa de resgate e depois não parar. Então, e acho que é importante ela ter acesso a gente, né? Sim. Na dúvida, eu falo sempre, entre em contato, né? Não fica com dúvida, melhor esclarecer. Também acho. E algumas medicações que são transitórias, né? Se você vai repor, por exemplo, uma vitamina, ou então utilizou algum medicamento que precisa repor sal, né? O sódio, o potássio. Então são medicamentos que colocou, mas não é para ficar para sempre. Exato. Algumas medicações eu falo, isso aqui você vai usar enquanto tiver com tal medicação neurológica, né? Então você vai usar. Se a doutora Helena tirar, você me avisa que a gente vai tirar isso também. Isso. Né? Ela tem que saber que é uma medicação que está, às vezes, relacionada à outra. E então eu peço, se mudar alguma coisa na receita, me avisa. Para saber se tem que mexer alguma coisa. Sim. Então, essa é a importância de a gente estar se comunicando. Sim. Né? E essa boa orientação. E eu sei que também, que muitas vezes você fala, então avisa o Dr. Class que mudou isso, eles já chegam lá porque eles já foram alertados por você. Já foram alertados que aquela medicação não é para ficar para sempre, mexeu em outro anticonvulsivo, por exemplo, então vai ter que mexer naquela reposição. Né? Então isso é muito importante porque são medicamentos com potencial de efeitos colaterais. Sim, e às vezes graves. Né? E essa é uma das funções, a gente tenta minimizar os efeitos adversos do que está precisando tomar. Né? A gente não pode fugir do remédio, então minimizar o dano. Isso. Agora, assim, um quesito aqui, urgência. Né? Urgência é sempre um momento muito estressante. Né? Estressante para a família, estressante para a criança, principalmente uma criança que... Toda criança tem dificuldade de entender por que ela está numa emergência, por que ela precisa fazer uma coleta de sangue que vai levar aquela picadinha. E às vezes essas crianças com transtornos neurológicos vão ter mais dificuldade. Às vezes é difícil explicar ou a própria criança entender. Né? Então eu sei que a gente tem que tentar ajudar e evitar procurar a emergência. Mas tem situações que não tem como, né? Então, como que você costuma orientar essas famílias, a atenção, assim, olha, precisa, quando estiver assim, vai precisar de um atendimento pediátrico na urgência? Acho que a coisa mais comum das famílias estressarem é febre, né? Medo de a febre dar convulsão, piorar a convulsão, né? Então a gente tem que orientar bem. A febre é algo quase que inevitável na pediatria. Toda criança vai ter períodos febris várias vezes no ano. Então, tem que explicar que a febre em si não é o problema, né? Faz parte, mas a gente medica tanto para minimizar o desconforto, quanto ela pode, a presença da infecção, tal, diminuir o limiar, ela ter algum escape convulsivo. Eu sei que muitas vezes você orienta, quando tiver com febre, vai tomar um remedinho para segurar. Sim.
Mas, como na pediatria em geral, a maior parte das febres são quadros virais. Então, não é porque teve febre que tem que ir no hospital. Então, eu oriento, ó, se está um bom estado geral, só com febre, vai medicando, até 72 horas de febre dá para esperar, exceto que tenha uma piora do estado geral, então a criança está com desconforto respiratório, está tendo batimento de asa e nariz, tendo tiragens, né? Ou teve cianose, a cor está pálida, uma alteração mais significativa. Então, a febre em si não é o problema, a não ser que seja maior que 3 dias. Porque aí a gente já começa a pensar, será que não melhorou? Será que teve uma infecção bacteriana secundária? A gente começa a procurar. Mas antes, a qualquer momento, teve uma piora clínica, né? Então, isso é fácil os pais perceberem, a criança está muito sonolenta, mudou o padrão neurológico, aí avisar e aí a gente vê, se pode, vem pro consultório, dou uma olhada, se eu não posso, dar uma passada no pronto-socorro para colher exames e rever. E rever. Acho que é muito importante, né? Ter O padrão de padrões. crises que muda, né? Então a criança se começou a piorar, aumentar muito as crises, começou a ficar uma próxima da outra, começou a ter crises prolongadas, também é um motivo às vezes de procurar o hospital. Tá. E assim, essas crianças, né, por exemplo, potencialmente poderiam ter complicações que iriam levar a internações. Né? Então vamos dar um exemplo assim, uma criança que às vezes é muito hipotônica, que qualquer quadro viral já vai ter uma dificuldade de tossir, de expelir a secreção, então às vezes começa, né, a ficar mais secretiva. E aí eu sei que você trabalha muito com prevenção, né? Então nesse sentido, assim, o que você orienta os pais, o que tem que fazer para que evite internações nesses quadros crônicos? Então, essa parte respiratória, que é um dos motivos de internação, quando a criança, pela hipotonia, já não consegue tossir com força, uma higiene brônquica prejudicada, a gente tem poucas coisas em termos de medicação, mas inalação, uma coisa que ajuda para fluidificar, lavagem nasal para tirar excesso de secreção, e aí muitas vezes é importante chamar uma fisiorrespiratória para fazer em casa. Né? Então, porque às vezes só os pais fazendo inalação ou aspirar não é suficiente. E muitas vezes ter uma profissional de confiança que vai em casa, faz uma boa ajuda na toalete brônquica, mesmo num quadro viral, ajuda a evitar a atelectasia, o pulmão manter aberto. Dependendo da criança que é mais grave, até a gente já orientou ter um aparelho de BiPAP em casa, que a Fisio consegue fazer um recrutamento e uns exercícios com um equipamento que ajuda também. Até de forma preventiva, né? Sem um quadro viral, assim, já para... Algumas, né? Sim, de dia a dia. Do dia a dia. Só pela hipotonia elas já precisam disso, né? Tem muitos pacientes que fazem fisio de casa rotineiramente. Se não fizer isso, não consegue ficar em casa. Né? Mas outros não precisam, mas quando pega um quadro viral, precisa ajuda, porque senão aumenta muito o risco de pneumonia e de precisar de oxigênio. Então a gente faz tudo para evitar que chegue nisso. Outra coisa importante é as crianças estarem bem vacinadas. Né? Como a gente falou, não tem muita justificativa de a gente não vacinar a criança só porque ela tem epilepsia. A gente tem que estar atento a isso e mais do que todas as crianças, acho que elas têm que estar muito bem vacinadas, né, para minimizar infecções. Então é algo que a gente tem que ver para diminuir esse risco. Ver também a nutrição, né? Uma criança que está indo muito desnutrida, a gente vai ter que ajudar, né? Ou não suplementar, ou às vezes até indicar sonda, o uso de assumir, porque se a criança está desnutrida, isso afeta a imunidade, ela vai ficar mais vezes doente, não vai ter reserva, então é algo importante a gente ver também. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa parte de nutrição, né? Porque às vezes assim, a gente se preocupa, a criança vem, daí a 6 meses ela volta e aquele peso tá estável, o que assim, às vezes os pais interpretam, tudo bem, não perdeu, mas não perdeu, dependendo da idade, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar, né? E às vezes são crianças que a gente até fala assim, perdem muito, faz muitas
terapias, às vezes a criança tem movimentos involuntários, que a gente sabe que esses movimentos também geram um gasto. Espasticidade, geram um gasto energético, importante, né? Então, assim, eu queria ver a sua opinião da questão como avaliar a alimentação dessas crianças e, mais do que isso, além da alimentação, você chegou a citar aqui um pouquinho, às vezes, um suplemento, né? Porque eu imagino que você vai nos explicar aí, que vai calcular as calorias necessárias para aquela faixa etária, Sim. Né? E aí a questão do engasgo, de uma disfagia, o que tem que fazer para avaliar todos esses aspectos? Então, assim, primeiro a gente tem que acompanhar as curvas de ganho ponderal, tanto peso quanto estatura. Tá. Tem curvas específicas para algumas patologias, né? Então, paralisia cerebral, principalmente se for GMSF 4, 5, tem curvas específicas em que, se eu for olhar numa curva de uma população geral, a criança está lá embaixo, até desnutrida. Tá. Mas se eu for olhar naquela, ela está bem. Tá. Né? Então, mesmo que eu use na população geral, quando ela está lá embaixo, mas está constante, tá? Eu sei que está numa posição, falando, para ela isso está ok, né? Eu falo para os pais, eu não preciso chegar na média, eu não quero isso, porque senão ela vai ficar gorda, né? Ou então a gente mostra na própria tabela da patologia, né? Para aquela criança. Mas o importante é que ela esteja nutricionalmente bem para aquilo que ela tem, né? Aí tem que ver qual é o problema que ela não está ganhando peso. Ela está consumindo muito? Tem criança que a mãe fala, ela come muito, mas não ganha peso. É porque, às vezes, ela precisa muito mais energia para ganhar peso, porque o gasto é grande. É como se ela estivesse fazendo exercício o dia inteiro, né? Pela hipertonia. Então, às vezes, a gente tem que dar uma dieta muito mais calórica e, às vezes, consegue. Só dando um suplemento, uma dieta hipercalórica, ela consegue ganhar peso. Outras vezes a criança não ganha peso porque ela não come, né? Ela come um pouquinho e engasga, aí a gente vai ter que ver. É problema de disfagia, ela consegue comer ou a gente vai precisar ajudar de outra forma. Tem crianças que broncoaspiram, a saliva até, quem dirá a comida, e aí não consegue comer por boca. Aí a gente vai ter que fazer uso de, às vezes, a gastrostomia, né? E muitas vezes isso é uma coisa real no dia a dia. Os pais, é muito comum ter resistência a isso, né? E falam, não, mas eu faço tudo, eu quero fazer. Eu falei, eu sei que você quer fazer, mas ninguém consegue. Não é o pai que não consegue, ninguém consegue, porque é a limitação da criança, né? E não é uma falha do cuidado, né? Isso que a gente tem pais até que se acham que é falha dele. Eu falo, não é falha sua. O problema é que a gente tem uma situação complexa que ninguém vai conseguir. E a gente tem que ajudar, né? E tem exames específicos. Tem exames, muitas vezes a gente pede um vídeo de glutograma, pede uma avaliação da fono. Algumas coisas são treináveis, a fono faz, ajuda a melhorar, outras coisas não tem jeito. Tem como. Então, aí a gente tem que ver se a criança está broncoaspirando, tem risco de pneumonia, outra coisa que às vezes até ela quer comer, mas não pode, né? E outras vezes ela não come, né? Então a gente tem que ver isso e dar um apoio para essa família, né? E esclarecer bem isso, que não é problema, falha do cuidado. É um problema da dificuldade real da criança, né? Então acho que é bem importante assim ficar os pais entenderem, né? Que primeiro eles não falharam. Não. Segundo, tem crianças que, como você falou, que não podem se alimentar por boca pelas pneumonias, pela aspiração. Sim. Mas tem crianças que podem, mas a gastrostomia vai ter o objetivo de ganho de peso, é isso? Às vezes ela come o suficiente para se manter naquele nível magrinho, mínimo. E a gente fala, ela está muito magra, está desnutrida, vai pegando infecção, não tem reserva, às vezes precisa algo mais. E esse algo mais só pela gastrostomia. A gente tenta dar suplemento, aumentamos ao máximo, ela não vai mais do que isso, não está resolvendo. Então, às vezes leva alguns meses a gente chegar a essa conclusão. Às vezes a gente até fala, não, vamos tentar. E dá certo. Às vezes não dá. Outras vezes a criança come, mantém o peso, mas não faz cocô, porque não toma água. Né? Esse é um outro problema, que às vezes fala, mas ela está ganhando peso. Tá, mas o cocô está duro. E não adianta às vezes só dar laxante, porque ela está duro porque não
não toma água. Toma Aí a gente água. vê o exame, às vezes mostra a alteração do rim já, porque está seca. Ah, E a água, ela broncoaspira. Às vezes a criança consegue comer o sólido e não toma água. Não consegue. Às vezes vai precisar gastronomia só para líquido. Outras até tomam água, mas não consegue tomar remédio, não abre a boca para tomar. E é uma loucura, às vezes, dar remédio. e são muitos medicamentos. E às vezes a gente fala, olha, você não quer fazer uma gastronomia para dar remédio? Tem paciente que é assim, e a mãe reluta, e quando faz, fala, poxa, eu devia ter feito antes. Sim. Porque facilitou a vida, e não é só, eu falo assim, mas eu me disponho, eu não tem problema o trabalho. Eu falei, assim, mas se facilita, te sobra tempo para cuidar de outras coisas também que a criança Outras precisa, demandas, né? da criança. Então, para outras demandas, né? Então, de novo, a mãe, às vezes tem aquela vontade, não, eu faço tudo para o meu filho, mas se a gente conseguir economizar energia nesse ponto, vai te sobrar energia para outras coisas necessárias também, né? Porque não é só aquilo, né? E às vezes só esse fato de ter um jeito de dar remédio mais fácil garante controle das crises, porque às vezes a criança está babando metade Sim, da perde a quantidade, medicação, está perdendo joga pra remédio, fora. joga para fora e não está medicando. Né? Então, às vezes é necessário para isso. Então, tem aqueles pacientes que comem por boca, às vezes toma líquido por boca e o remédio vai pela gastro. Né? E já muda muito, às vezes, o controle da criança. Sim. Né? Então, tem que individualizar, cada um. Aí ver a necessidade deles. Mas aí também essas crianças acabam que não tem assim a mesma curva de crescimento de uma criança típica. Não tem. Não tem. Não e tem. tem as curvas específicas Tem para que ter elas. as curvas específicas. Tá. E tem que ser colocado ali o peso e a estatura nessas curvas. Sim. Pra gente não errar e não achar que a criança está desnutrida. E, na verdade, não está. Ela está na curva dela. Para ela está Pra adequado. ela está adequada. Exato. E o inverso também é importante, né? Sim, principalmente aquela criança, às vezes, que já vem com gastronomia e, às vezes, a família foi orientada a dar aquela quantidade que uma criança normal, saudável, precisa. Só que essa criança, em vez de hipertônica, ela é hipotônica, não faz esforço quase nenhum, não anda, não tem gasto, e chega lá no consultório obesa. E aí já tem mais secreção no pulmão, não tosse tão bem. Aí a gente tem que orientar, temos que diminuir a oferta calórica. Tem crianças que usam 30% da necessidade calórica de uma criança típica. Só que aí a gente reduz a caloria e tem que suplementar a vitamina, porque na hora que você reduz a caloria, diminui o aporte de vitamina. Então a gente usa suplementos de vitamina para suprir isso. Ou tem que ver a proteína. Às vezes, para diminuir a caloria, diminui a proteína. Então tem que usar um módulo de proteína para não fazer falta. Então tem que ver. E tem também aquelas crianças que precisam de dietas especiais, por exemplo, dieta cetogênica para controle de crises. E aí vai já uma certa quantidade de gordura e que às vezes é difícil a ingestão por via oral, principalmente se essa criança tem uma disfagia, né? A disfagia já é difícil para ingerir qualquer coisa. Sim. E aí também nessa situação pode-se indicar uma gastro. Pode. A criança precisa de uma dieta cetogênica e ela não aceita pelo paladar, às vezes é um recurso. Tá. Né? Em geral não precisa, mas às vezes é útil. Tá. E fica mais fácil de fazer a dieta né? Sim, facilita e muito. ingerir toda a quantidade necessária. Quando a gente tem assim, esse público de pacientes tem uma frequência alta de necessitar de uma gastronomia, por exemplo. E a gente vê, quando bem indicada, o que a gente mais escuta dos pais depois é falarem assim, por se eu soubesse tinha feito antes. Tá. Devia ter acreditado no que você falou, porque às vezes a gente leva mais de ano para convencer a família que vai ser bom. Né? Tem os tabus, os medos, que são naturais. Sim. Então faz parte do papel é tirar as dúvidas, esclarecer, passar segurança. E no final, a imensa maioria das vezes é o que a gente ouve isso. Poxa, devia ter feito antes, porque melhorou o cuidado, melhorou a qualidade de vida, a criança melhorou a saúde. Então faz muita diferença. Né? E aí precisa de jeitinho para ir conversando. Para ir conversando e às vezes vai um tempo, é natural. Sim. Né? Às vezes a gente tem dúvida, não tem certeza se precisa. Vamos fazer algumas coisas. Às vezes até vamos controlar melhor as crises. A Eliana está trabalhando nisso. Às vezes melhorou as crises, a criança aceita melhor. Sim. Então
não pode ter pressa, Tá. mas tem hora que a gente tem convicção, é bom fazer. É bom fazer. É. E assim, tem muitas crianças que a gente vê que quase tudo, às vezes ela está irritada, ela chora, e um medo muito grande dos pais é que aquilo seja dor, né? Uhum, E às vezes a criança não sabe se expressar, então fica uhum. naquele problema. Ai, é dor, que eu dou analgésico, não dou analgésico, o que eu faço? Como que você costuma orientar assim para observar se é só o comportamento? Porque às vezes a criança vai se comunicar, né, com choro, com grito, são as armas que ela tem, a forma que ela pode se comunicar, né? Como que você orienta esses casos? Eu acho que quando a criança saiu do padrão normal dela, a primeira coisa que a gente quer excluir é dor mesmo, né? Algum mal-estar que ela está sentindo, Tá. né? E ela não comunica, então a gente tem que pensar nas possibilidades. Então a gente primeiro tem febre, né? Será que é uma otite que está doente? Tem que examinar, né? Então às vezes não tem como excluir sem ver a criança. A gente tem que ver como é que está a palpação do abdômen, como que está, ela está fazendo cocô? Outra coisa super frequente é, a criança não evacuou há 5 dias, a dor é do abdômen. Tá. Então a gente tem que orientar sempre, ó, tem que fazer cocô todo dia, no máximo dia sim, dia não. Não adianta me avisar depois de 5 dias. A gente tem que estar resolvendo tudo para ter um hábito intestinal adequado, porque senão fica obstipada, né, e vai dar desconforto. Ou será que essa criança está assim há muito tempo? Será que está luxado o quadril? Foi feito o raio-x? A gente tem que ver. Às vezes é uma dor crônica que ela já está ficando. Né? Então, tem que... Avaliação dentária. Avaliação dentária, como é que está, né? E essa é outra coisa, você não pode esquecer, né? De fazer uma escovação, higiene, ir no odonto, né? Que é difícil, às vezes, ter um bom odonto pediatra que tenha experiência com crianças com deficiências neurológicas, né? Que tem o equipamento adequado. Às vezes essas crianças só conseguem fazer com a sedação, porque não é todo odonto que tem no consultório, né? Então, não é muito frequente, né? Porque em geral as famílias cuidam bem, né? E a gente está sempre olhando e tal, então... Mas às vezes tem muita sensibilidade, né? Na cavidade oral, eles não conseguem uma escovação tão perfeita, né? Tem também esses problemas. Então, tem que examinar, e às vezes a gente vai ter que fazer alguns exames, né? Um ultrassom, um raio-x, alguma coisa para dar algum norte, porque às vezes é difícil. É difícil. Então, assim, quando eles saem do padrão habitual e entram num quadro de agitação, de irritabilidade, a gente tem que procurar. Tem que procurar. Tem que procurar. Ou assim, falar que é comportamento é exclusão. É exclusão. Depois que avaliou tudo. Investigou tudo, viu tudo, tá tudo normal, não tem motivo para ter dor, aí a gente pensa nisso, né? Mas acho que é isso, é constipação, uma das primeiras coisas, refluxo, né? Então, criança, às vezes, comeu, começa a ter dor, às vezes está tendo refluxo e precisa dar um antiácido e resolve, né? Ou tem crianças que têm um problema mais sério de refluxo, precisam de cirurgia, às vezes, né? Outra coisa é infecção urinária também, né? Às vezes a criança está com uma infecção urinária, sem febre, e é dor quando urina, arde e a gente precisa tratar. Então é outra coisa que a gente tem que ver. E a questão, se você chegou a falar lá no comecinho da vacinação, né? Que tem que vacinar, e é claro, né? Tem que tentar se proteger, mas como que é a sua rotina? Você olha o calendário de vacinação, orienta as vacinas, faz algum preparo antes para essas crianças? Como que os pais são orientados? A vacina a gente olha toda a consulta, né? Peço, traga sempre, eu quero ver, eu tenho a cópia e vou vendo se está... para a gente não se perder, né? E não é incomum chegar a criança, às vezes, que faz 6 meses, 8 meses, que não tomou vacina, tem um monte atrasados. Aí a gente faz um cronograma para ir atualizando, né? Agora, vai depender um pouco da fase que essa criança, ou do tratamento que ela está fazendo, né? Então, criança que tem uma imunidade adequada, a gente pode fazer de uma forma relativamente acelerada para colocar em dia. Contraindicação mesmo seria mais se está com febre, então
deu uma contraindicação, então um dia que está com febre, 2, 3 dias de febre, a gente não vacina. Isso, mesmo criança saudável, não tem que vacinar com febre. Passou a febre, ficou bem, a gente já tenta vacinar. Mas tem que ficar atento, se a criança tem problema de imunidade ou se está fazendo algum tratamento imunossupressor. Então, por exemplo, crianças com oeste, às vezes usa corticoide com dose alta, prolongada, dá uma imunossupressão. Aí a gente não pode fazer vacinas de vírus vivo. Naquele momento. Naquele momento. Tá. Então, o ideal seria antecipar a vacina antes, né, do tratamento, para já ir para o tratamento protegida. Quando não é possível, a gente pede para a família ficar com ela mais em casa, para não correr risco de pegar a doença fora, faz o tratamento. Em geral, um mês depois do final do tratamento, a imunidade já recuperou e aí libera para fazer a vacinação. Né? Existe quase um mito por aí, né, que é a vacina que dá epilepsia, né? Então, é outra coisa que você deve vir e mexe, ter que trabalhar isso, né? Então, e muitas vezes a família, aconteceu isso, foi a primeira vacinação, começou a convulsionar, e a culpa vai na vacina. Não, e às vezes ele tem a condição genética e ele teria as convulsões de qualquer forma, e muitas vezes essas convulsões são desencadeadas por febre ou processos infecciosos, e acabou coincidindo da vacina acontecer muito próximo à idade que a doença começaria, a vacina da febre, e aí vem a primeira Foi o start, mas não que ela gerou a doença. Não que gerou, já ia acontecer. Se ela tivesse pego a doença, teria sido muito pior. Muito pior, né? E então a gente tem que trabalhar, explicar isso. Então, eu tento sempre deixar em dia a vacinação das crianças, porque se ela ficar doente vai ser pior. Sim, né? E às vezes depois da vacinação, se tiver febre, pode tomar. Às vezes a gente até fala, dá um antitérmico de horário no dia seguinte da vacina para ficar mais seguro. Às vezes sabe que nem vai fazer muita diferença, mas até para acalmar a família. Sim, né? Às vezes você consegue convencer para dar um conforto. Tudo bem, não tem problema. Vacina, dá um antitérmico 24 horas, passou, resolveu, para. Importante ter vacinado. Né? Tá, é muito importante. Escola, o que você recomenda? Porque eu vejo algumas famílias me perguntam, mas vai ficar na escola para quê? Uma criança que às vezes tem uma dificuldade grande, né? E eu falo, olha, primeiro, toda criança tem o direito de frequentar a escola, é o direito dele, né? E tem outras coisas que a escola vai agregar. Né? E aí eu queria saber, o que você orienta? A socialização não tem igual, não né? Tem igual. Criança, às vezes, em casa é o único filho. Ou tem um irmão, mas o irmão vai para a escola e ele fica sozinho e é aquela rotina do cuidador, né? Do pai, da mãe, a criança. Mas ela... ter outras crianças traz alegria para ela, né? Muda o olhar da criança, né? Então, não é que ela vai aprender a ler e escrever muitas vezes, né? Mas ela vai brincar, né? Ela vai se socializar e elas voltam felizes e faz com que aquela existência tenha até mais sentido e propósito, né? Acho que isso é super importante. Vai ter casos que a criança fica muito doente, piora a parte neurológica, e a gente vai falar, melhor afastar um pouco. Né? Mas essa é a exceção, não é a rotina. E temporário. Né? Então, às vezes a gente tem que trabalhar, não, está na hora de voltar, vai ser benéfico para ela. Às vezes ela volta, vai ter mais estímulo, e até as terapias vão fluir melhor, né? E ela vai avançar na recuperação. A gente sabe que as sinapses vão se formar mais, né? Vai ter a plasticidade cerebral, vai ser favorável, vai ser mais estímulo para ela. Então, vai acelerar o ganho. Então, eu acho super recomendado. Né? Então, o não ir, eu acho que passa a ser a exceção da exceção. Então, concordo. E temporário, pelo menor tempo necessário. Né? Bom, Dr. Clécio, nosso papo aqui está maravilhoso, fluiu assim, super bem, a gente nem viu o tempo passar. Mas a gente já vai terminando, a gente já vai encerrando. Mas antes de finalizar, eu queria que você colocasse assim, para a gente fechar aqui, qual que é a sua mensagem para essas famílias todas que cuidam dessas crianças com qualquer transtorno, qualquer
doença neurológica. A gente sabe que essas crianças ensinam muito para os seus pais, ensinam muito na escola, ensinam muito para os coleguinhas, ensinam muito para a gente, né? Às vezes esses pais podem se sentir cansados, isso é normal, isso é natural, que tem que tomar um cuidado e cuidar deles também, né? Mas qual mensagem, assim como pediatra, você passaria para esses pais? Acho que é importante eles saberem e verem que eles não estão sozinhos. E não é para estarem sozinhos. Se eles estão sozinhos, eles têm que pedir ajuda, né? Então, existem excelentes profissionais de diversas áreas que podem dar esse suporte, né? E eu não estou falando só médico, né? Então, às vezes, uma cuidadora, às vezes, uma físio para ajudar, uma fono, e uma boa equipe médica, uma psicóloga, né? Então, eles não podem estar sozinhos, eles precisam de uma rede de amparo, porque é muito exaustivo, é desgastante. E não é uma coisa que às vezes vai, como outras doenças, 1 mês, 2 meses, curou e resolveu, né? São anos, é uma vida, né? E isso precisa ajuda, né? Então eles têm que procurar ajuda, não queiram fazer tudo sozinho, né? E olhar para o filho antes de olhar o exame, antes de olhar a doença, né? É o seu filho, né? E dali vamos fazer com que a gente alcance o melhor prognóstico que ele tiver, né? Então, a gente sabe que tinha crianças que não se achava que não tinha prognóstico e hoje estão, né, Down. Crianças com síndrome de Down. Vão na faculdade, estão se formando, trabalhando, casando alguns, né? Então, foi uma mudança de realidade, de investimento em cima, né? Então, às vezes a cura não é alcançável, né? Ou às vezes o custo para alcançar é muito alto, né? Mas a gente tem tudo para proporcionar uma boa função, um conforto, uma vida digna para aquela criança e para a família, né? E para isso, às vezes, precisa desse apoio profissional, familiar, né? Mas a gente quer ver essa criança sorrindo, quer ver essa família feliz, tendo tempo do seu lazer, né? Muitas vezes estimular a criança, né? Sair para a praia, sair para o parque, não é ficar trancado em casa porque é doente. Não, é uma criança que precisa viver. A escola entra nisso e eu acho que é isso que eu mais estimulo. Muito bom. Agradeço demais o seu tempo. Eu que agradeço o convite. Você compartilhar com todos nós toda essa experiência, né, todo esse apoio a essas famílias. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês por nos assistirem e nos aguardem para os próximos episódios. Obrigada.